Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa aula 6 do primeiro bimestre de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? E em termos de aula, durante o tempo de isolamento social, é a nossa segunda semana. O que eu estou aqui para apresentar para vocês é a página 61 do caderno do aluno do primeiro bimestre que vocês têm aí com vocês, tudo bem? A gente vai ler aqui ó, a página 61 e a página 62. Ok? Então você pega aí seu caderno do aluno, abre na página 61 e a página 62 é a página que a gente vai tratar nessa aula, tudo bem? E depois aqui embaixo eu vou colocar o link para vocês fazerem uma atividade sobre esse tema que a gente vai estar discutindo aqui. E depois, lá nessa mesma página, vai ter um link aí para vocês poderem tirar dúvidas com relação a essa aula, certo? Então, olha só, o nosso caderno do aluno, na parte de filosofia, vai começar com um texto chamado Filosofia e Vida. Ele vai dizer assim, ó, tudo acontece muito rápido. Um novo modelo de celular está sempre disponível nas lojas. Há sempre novos filmes para serem vistos no cinema, ainda que sejam continuidades e refilmagens, uma nova série ou novela de TV, um novo lançamento musical, uma nova cor da estação. São tantas coisas que surgem nas nossas vidas que parece impossível acompanhar tudo o que acontece, e rapidamente o que era novo passa para a categoria de superado e às vezes até de esquecido. A mensagem que foi mandada no grupo rapidamente desaparece, e uma nova sucessão de postagens faz com que o assunto da última hora substitua o assunto de ontem. Diante deste turbilhão de coisas, como parar para pensar? Em um momento, podemos efetivamente refletir sobre as coisas. Refletir com calma sobre uma mensagem nas redes sociais ou contemplar uma obra de arte, ler um livro ou ainda fazer com atenção uma lição. A hiperatividade, a rapidez, a onipresença das coisas têm nos afastado da calma, da paciência e do pensamento organizado que pondera sobre o porquê de tudo isso. Às vezes temos a impressão de que não saberíamos viver de outra maneira. Aliás, é possível viver de outra maneira? Você já pensou sobre isso? Então, olha só, para a gente poder refletir um pouco sobre o que está mostrando aí nesse primeiro parágrafo. A gente vive num mundo de constante transformação, de constante mudança, onde as coisas elas passam de forma fugidia por entre as nossas mãos, né? Está sempre se transformando. A questão é, será que a gente pode viver de uma forma diferente dessa, onde as coisas são tão fugazes, tão efêmeras? E eu queria refletir com vocês sobre o fato, né, do que a gente está vivendo recentemente, que é este momento de quarentena ou de distanciamento social. Percebam bem, isso seria possível a gente ficar o tempo todo em casa? Estar em casa o tempo todo, né, nesses últimos dias, nos dá uma percepção diferente sobre a passagem do tempo? Será que os dias estão mais longos ou será que os dias estão mais curtos? Né, essa é uma reflexão importante aí. Diante de tantas coisas efêmeras e fugidias que a nossa cultura coloca diante dos nossos olhos, qual seria o papel da filosofia, uma ciência ou, né, uma atividade de pensamento tão antiga para a história da humanidade? Continuando o texto, estas questões e outras fazem parte da atividade filosófica, né? A gente parar para refletir sobre a realidade. O exercício de nos envolver com uma questão, de contemplar uma obra de arte ou ler um livro, buscando pensar as palavras e dar significado a elas, é um exercício de paciência que a atividade filosófica exige. Mas, pelo ritmo da nossa sociedade, se torna cada vez mais difícil e cada vez mais necessário, né? Então a gente precisa parar para pensar sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos com o fato de existirmos. Já temos notícia de que vamos precisar de uma humanidade mais reflexiva. Veja, por exemplo, a reportagem intitulada Filosofia pode ser profissão do futuro, né? Essa reportagem está lá na internet, aqui tem um link para ela,
no caderno do aluno, você pode digitar esse link no seu celular. Eu vou colocar esse link também lá na minha aula, na página da UOL. Essa matéria, né, entende que o desenvolvimento da inteligência artificial traz desafios de juízo morais, estéticos e epistemológicos, né? Ou seja, se trata de uma sociedade que cada vez mais a tarefa reflexiva de pensamento ela se torna mais urgente e importante. Diante do exposto, somos então desafiados, continua o texto, a pensar antes de dar nossa opinião, de pensar com calma e perguntar o porquê das coisas que parecem tão certas na nossa vida. Somos convidados a conhecer a herança da tradição, a ponderar se elas ainda podem nos ajudar a entender o nosso mundo. Então, por isso, bons estudos. Bom, diante de tudo isso que nós vimos aqui nesse texto, a gente lembra um pouquinho aí da alegoria da caverna. O que o Platão estava dizendo para a gente naquela história que nós vimos na semana passada, na aula da semana passada? Nós vimos que se trata de uma narrativa que mostra que às vezes a gente está vivendo uma pseudo-realidade. Às vezes a gente está vivendo nas sombras, né? E é justamente através de um esforço do corpo, né, de vencer a preguiça, de vencer o comodismo, mas um esforço também da nossa mente, né, de romper com o medo do desconhecido e através da curiosidade ir adiante, né, procurar a verdade, a gente entrar em contato com algo mais real, uma realidade mais suprema que vai mostrar que na verdade aquilo que a gente vivia como ilusão era simplesmente, né, algo efêmero, algo que tem sua causa na verdade, que a gente só conhece quando pratica a atitude filosófica. Tudo bem? Agora eu vou passar para a página 62, que traz a questão aí, ó, por que estudar filosofia? Bom, eu já falei bastante coisa sobre isso na aula passada, quando a gente estava na aula presencial ainda na sala de aula. Então aí essas reflexões eu acho que tem que embasar e enriquecer o repertório de vocês para poder responder essa pergunta. Essa atividade, então, pede para vocês entrevistarem professores da sua escola de outras disciplinas ou então familiares. Faça isso com familiares, tudo bem? Entrevistem familiares aí na sua casa, parentes, vizinhos, né? Mas sem ter muito contato social, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp, e amigos sobre a experiência que eles tiveram com a filosofia ou com a atividade filosófica. Eles tiveram uma experiência positiva? Eles tiveram uma experiência ruim? Ah, era chato, era enfadonho, o professor de filosofia era ruim, ele só pedia disciplina, mas não dava uma boa aula. E aí? Façam esse inquérito, né? Se questionem. Formule com antecedência as questões. Registre as informações e, sob orientação do seu professor, compartilhe os resultados com o grupo. Então, vocês coloquem, eu vou colocar lá na atividade dessa aula algumas perguntas e as possíveis respostas que você colheu nessa atividade, tudo bem? Você vai enviar para mim através do formulário no link que está abaixo nesse vídeo, na descrição, ou abaixo desse vídeo na aula que você está vendo aí na página, tudo bem? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa é uma frase de Sócrates, aqui ó, em roxinho aqui, tudo bem? Essa frase do Sócrates, ela nos faz refletir que de todos os seres da natureza, o ser humano, assim como os outros animais, tem atividades muito semelhantes, né? Necessidades fisiológicas, necessidades sentimentais. Porém, existe um aspecto do ser humano que nenhum outro ser tem, que é a atividade reflexiva, atividade de pensamento intelectual, de pensar sobre si mesmo. Quando Sócrates diz essa frase, ele está querendo dizer sobre a vida humana. Ele está dizendo que uma vida humana que não pensa a si mesmo, que não tem consciência sobre as suas atitudes, que não reflete sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos, é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida que poderia ser vivida como um animal, mas não como um ser humano. Tudo bem? Olha só, agora eu vou ler um texto aí que está no caderno do aluno de vocês, o texto O Espanto e a Capacidade de Pensar, do João Alves de Freitas Neto. Ele diz assim: se as pessoas se perguntam sobre determinadas coisas, é por manifestar, como disse Aristóteles, um desejo natural de conhecer. Ou seja, para Aristóteles, existe no ser humano um desejo natural pelo conhecimento, pela verdade. Você concorda com isso?
Ele continua: o saber é obtido a partir do exercício da indagação. O pensamento filosófico, por exemplo, é fruto de uma necessidade, a de conhecer, a de compreender a realidade em seus múltiplos aspectos. O saber, portanto, não é uma dádiva, mas uma possibilidade a ser construída e produzida pelas pessoas, né? Então ele termina aí com essa ideia de que o pensamento ele pode ser ter muito mais potencial quando a gente pensa junto com outras pessoas. E o conhecimento ele é uma construção coletiva, ou seja, social. Aqui no caderno de vocês pede para vocês pesquisarem, ó, essas obras aqui, ó, Lição de Anatomia do Rembrandt, Escola de Atenas, um afresco de Rafael, e a Filosofia, né, também um afresco de Rafael. Eu vou colocar essas obras na atividade de vocês e eu quero que vocês descrevam essas obras na atividade que estará lá. Tudo bem? Olha só, continuando, para a gente poder finalizar essa aula. Observe as cores, as mensagens, se houver os gestos, os objetos, e elabore em folha avulsa, né, no caderno de vocês, hipóteses sobre o que essas pinturas revelam sobre o conhecimento. Então vocês vão fazer essa atividade no formulário que eu vou colocar para vocês, onde vou mostrar essas obras. Reflita sobre como você tem construído o seu conhecimento e o repertório de suas opiniões. Em seguida, vocês respondam essas questões. Eu vou colocar essas questões também lá na atividade. Então, vocês não vão precisar responder no caderno. Vocês entrem no link e façam a atividade com essas questões. Também a análise das obras que eu vou colocar ali, que é o que está pedindo na aula de hoje. Tudo bem? Tendo feito isso, aguardem a aula da semana que vem. Até mais.